Boa tarde a todos e a todas, a maioria é mulheres, né? Mas, assim, esse tema que nós trouxe hoje aqui é um tema, assim, bastante chocante. Tem alguns videozinhos que nós podemos assistir para entender um pouquinho mais da representação. E nós queremos falar hoje, então, sobre a violência doméstica. Seguindo o meu cronograminha aqui. Antigamente, o clã familiar, que a gente sabe, havia mais tempo para as famílias se encontrarem no seio familiar, os componentes das famílias. Apesar de que, muitas vezes, não era um encontro, um convívio de tão boa qualidade. Hoje em dia, nós percebemos assim que parece que é menor o contato entre as pessoas de uma mesma casa, de uma mesma família, devido a vários fatores. E a atual arrumação familiar, ela tem as dificuldades, apesar de a gente não ter tantas dificuldades materiais, a gente tem mais facilidade de encontrar alimento, nós temos mais desenvolvimento humano das pessoas, mas a nossa moral ainda está um pouco em déficit. A nossa tecnologia volátil é responsável quase que diretamente por essa conjuntura, pois a gente ocupa muito nosso espaço com computador, com televisão, ouvindo música com fones de ouvido. Aí, então, a gente perde tempo de contato, de estar se relacionando com os familiares, muitas vezes. O que ela deveria ser de útil, muitas vezes vem atrapalhar o nosso convívio familiar. Até tem uma pessoa que comentou assim, com aquelas épocas de apagões que tinha, que faltava luz, aí não era de todo mal. Todo mundo se queixava que não tinha TV, não tinha rádio, não tinha nada, mas daí aquela pessoa comentou assim, que era bom porque daí todo mundo se reunia para conversar na família. O diálogo existia, porque quando há energia elétrica, a gente vai para assistir TV, vai para o computador, né, outras coisas que a gente não tem o contato familiar. O tema que nos trouxe aqui hoje é para falar sobre a violência doméstica, que a gente é muito falado hoje em dia, principalmente da questão da Maria da Penha, muito divulgado nos meios de comunicação, no rádio, fala-se muito da lei essa, que veio para ajudar as mulheres, devido ao problema que a maioria das mulheres vem sofrendo. Mas não só as mulheres, como também as crianças, dentro das famílias, sofrem alguns tipos de violências, muitas vezes. E muitos casos permanecem no anonimato, ninguém fica sabendo. Apesar que a maioria a gente não sabe, ainda assim, os que são registrados, comunicados às autoridades competentes, são um número muito grande. Nós vamos analisar, então, as causas e as consequências dessas agressões e o que leva as pessoas a cometerem as agressões e como são essas agressões. O que significa o termo criança maltratada? Nós sabemos que, quando se refere a criança maltratada, maus tratos de crianças, são todas as crianças e jovens de 0 a 18 anos, se enquadram nesse termo criança maltratada. São as crianças que têm algum maltrato de diversas formas. Pode ser uma negligência física, negligência educativa e emocional, que nós vamos verificar no decorrer da nossa fala hoje, algumas exemplificações de cada uma. Em que idade são frequentes os maus tratos? Como eu disse para vocês, a violência, os maus tratos de crianças pode ocorrer desde os 0 aos 18 anos. Jovens e crianças são consideradas maltratadas quando são, de alguma forma, maltratadas. Mas a gente tem notado, através das estatísticas, que as de menos de 3 anos são as que mais frequentes sofrem maus tratos. Então, tem diversos tipos de maus tratos. Temos também o abuso sexual, físico e emocional. São diversas formas de haver abuso. A negligência física, como nós podemos explicar para vocês,
seria aquela falta de cuidados, por exemplo, de cuidados de saúde básica, de alcançar um remédio, de alcançar um alimento, que às vezes as crianças bem pequenas não sabem ainda que tem que procurar o alimento, tomar uma água, um suco. Tá frio, botar a roupa adequada ao frio, ou tá muito calor, tirar a roupa quente da criança, muitas vezes o bebezinho, aquele que está cuidando tem que cuidar desses detalhes também. O não cumprimento das condições necessárias básicas, então. A higiene, cuidar de que as crianças lembrem que tem que escovar os dentes, tomar banho todo dia, limpar, lavar o cabelo. Se tem algum piolho, bichinhos assim, que é normal nas escolas. Eu também, quando era criança, já tive esses problemas. As mães têm que estar atentas, cuidar, porque as crianças não têm esse discernimento, essa maturidade. Muitas vezes precisam do cuidado da mãe. Abandono de criança e a falta de vigilância. O que se tem notícias, que tem, muitas pessoas falam, que algumas mães, alguns cuidadores, ou aqueles mais velhos que ficam para cuidar, saem muitas vezes para se divertir, deixam as crianças fechadas, sem cuidados, e acontecem os acidentes. Muitas vezes pega fogo a casa, a criança vai fazer uma comida, não sabe cuidar do fogão, deixa ligado o botão de gás e acontecem as coisas depois. Então, o abandono também é uma negligência física. E o que se entende por negligência emocional? São todas as situações em que as necessidades emocionais da criança são ignoradas. A privação de afeto. Quando a pessoa é indiferente, não se importa com o que a criança está sentindo, demonstrando através das suas atitudes, não quer ouvir, a maltrata. A negligência educativa é aquela negligência que os pais, os responsáveis, deixam de encaminhar as crianças para a escola, para o educandário. São situações em que as crianças não são enviadas à escola na idade própria. Absenteísmo escolar frequente, quando eles faltam muito à escola, às vezes a criança diz que está com dor de barriga, está com uma dorzinha no dedão do pé, está com uma dor de cabeça, a mãe, então não vai, meu filhinho, fica em casa. Muitas vezes a mãe tem que incentivar e estimular. Não, vamos dar um remedinho, então vamos tratar essa doença, vamos no médico, então. E não só simplesmente ficar em casa olhando televisão. Porque as mães, os responsáveis, os pais, têm que incentivar as crianças a também procurar a educação. Fatores que interferem na educação, por exemplo, em casa usam droga, usam álcool, né? Muito comum, é lícito, é mais fácil de encontrar, e muitas vezes os adolescentes têm contato, até mesmo crianças. Então, isso também são fatores que levam à negligência educativa. Deixam a criança experimentar, dão até uma tampinha para experimentar o gosto, para ver a cara que a criança faz, que não gostou daquela bebida. Isso é um tipo de negligência educativa que, se há alguma denúncia para os órgãos de competência, a pessoa que faz esse tipo de coisa vai responder por esse crime lá diante do juiz. O que se entende por abuso, então? São diversas formas de maus tratos em que a pessoa sofre agressões, muitas vezes físicas, psicológicas, sexuais, ficam só estimulando, falando. Pode ser o contato, forçar, obrigar a algum abuso, e pode ser de conversas obscenas, e até mesmo do ato sexual de diversas formas. Agressões físicas, nós podemos citar aqui alguns exemplos, como bater, morder, queimar, sacudir, empurrar, dar pontapé. Isso serve para as vítimas que são crianças, adolescentes, jovens, e também para as pessoas que a gente pode considerar mais frágeis. A mulher, geralmente, ocorre que se torna vítima desses tipos de agressões. Aqui ainda a gente não está citando as agressões emocionais, de palavras, né? Eu teria um videozinho para mostrar para vocês, pedir para a Cláudia passar para nós.
nesse vídeo, então, a gente pode ver a violência física, né? E o exemplo do pai, a falta de carinho, de educação, que levou o filho a agir como ele. Muitas vezes se cobra dos adolescentes, das crianças, aquilo que nós não fazemos, né? Os adultos, nesse caso, que eu quero falar. As agressões emocionais, então, elas são os ataques verbais, insultos, ridicularizar a pessoa ou inferiorizá-la, dar certos castigos, como, por exemplo, quarto escuro. Nesse caso, pode também se referir à violência do cônjuge para a esposa. Pelo que nós sabemos, e os estudos demonstram, das estatísticas de registros de agressões, que quem agride, na maioria das vezes, são homens. 67,4% são os cônjuges, ou o cônjuge da vítima ou ex-cônjuge. Considera-se que os agressores dividem-se entre portadores de tratamento antissocial da personalidade, transtornos explosivos da personalidade, emocionalmente instável, dependentes químicos e alcoolistas, embriaguez patológica, transtornos histéricos, paranoia e ciúme patológico. Então, devido a esses fatores que a sociedade tem notícia, da maioria dos casos é os homens contra as mulheres, que surgiu essa lei que agora vem para proteger a mulher, desde que a mulher registre e ela represente contra o agressor. Agora, esses tempos estavam fazendo uma divulgação de que a lei não serviu para diminuir os casos de violência, mas também foi divulgado após que a maioria das mulheres não representam. Elas apenas registram, que a mulher tem que representar, pedir a protetiva que o juiz vai mandar, que o agressor se afaste, que não chegue mais perto da vítima, e aí ele pode ser preso. Mas depende da vontade da vítima representar contra o agressor. Quanto à violência sexual, nós podemos falar de diversas formas. Ela existe através da exibição das genitais, mostrar os genitais, conversas obscenas, vir com papinhos inadequados, né? Mostrar revistas, filmes pornográficos, muitas vezes para crianças, jovenzinhos, adolescentes. A manipulação das genitais, muitas vezes de bebezinho, criancinha de colo. Sexo oral ou relações sexuais propriamente dita. São os diversos tipos de abuso sexual que a gente pode citar no momento. As causas dos maus tratos infantis, então. Existem várias causas. E ocorrem em todas as raças, classes econômicas ou sociais, e em todas as religiões. Nós não vamos dizer que uma ou outra religião é que acontece mais, a classe mais pobre é a que tem mais. Os registros demonstram, inclusive, que na classe média e alta são as que mais têm registros de Maria da Penha em nossa cidade. Os fatores que facilitam a ocorrência por parte do agressor. Então, normalmente, a gente pode dizer que são características do agressor, não que isso vá justificar, ele é assim, por isso que ele age dessa forma. A gente está só estudando com vocês, conversando das coisas que acontecem, as características normalmente dos agressores. Normalmente é uma pessoa que tem baixa autoestima, possui depressão, e essa pessoa que abusa também já muitas vezes foi abusado na infância, como vocês viram no vídeo, ele foi agredido e depois agrediu. Viver isolado, sem apoio de amigos ou familiares, são algumas características dos agressores. Fatores que facilitam a ocorrência por parte do agressor. Além de todas essas características da pessoa, é usuário de álcool, drogas, tem alguma dificuldade econômica, problemas conjugais e familiares, instabilidade emocional. Então quer dizer que isso justifica agora quem tem problema assim com o cônjuge, pode agredir o cônjuge e as crianças? É só para nós ver as características. Isso não quer dizer que vai justificar o ato da violência contra o familiar.
O que nós podemos fazer quando estamos em risco de maltratar uma criança? Nós somos pessoas todas ainda imperfeitas, em fase de aperfeiçoamento, estamos nesse planeta aqui reencarnados para evoluirmos, né? E muitas vezes todos nós temos uns momentos que a gente mostra um pouquinho o nosso lado mais violento. Como que nós podemos agir para evitar a violência contra as crianças, contra o cônjuge, contra aquelas que estão convivendo conosco? Então, quando cada um de nós sentir que está muito triste, muito zangado, irritado, e perder o controle das nossas emoções e atos, a gente se afasta. Se a gente está cuidando de uma criança, pede para o amigo, para a vizinha, para a irmã, para a avó, cuidar um pouquinho até a gente se acalmar. E se a gente vê que se aquilo continua, persiste, essa nossa atitude irritada, descontrolada, braba, a gente tem que procurar uma ajuda médica, de remédio, psicológica, de alguma forma, para sair dessa situação. Então, devemos parar, assumir nossas dificuldades, verificar que a gente está errado e pedir ajuda a algum familiar, a um profissional que possa nos ajudar. E é possível nós ajudarmos uma pessoa que maltrata, que violenta, que abusa o outro? É legítimo nós ajudar essa pessoa que maltrata uma criança? Ou nós temos que matar esta pessoa, fazer igual a ele? É legítimo, sim, nós podemos ajudar. Essa pessoa, ela está em sofrimento, deve ser ajudada, receber apoio e ser orientada a procurar tratamento adequado. Mas será que se a gente mandar o cara que agride a mulher, que é violento, a mulher vai conseguir, querido? Vai lá, pede ajuda, ele vai ouvir? Então, o que a gente orienta nesses casos, quando a agressão é muito forte, muito violenta, como aconteceu no vídeo, que a mulher registre e peça ajuda policial para acessar aquela violência. Nem que seja necessário que ele seja recolhido. E depois ele vai ser ajudado, se ele é alcoólatra, se ele tem algum problema psicológico, aí então procure os recursos. Se a mulher tem medo, que ele vai lá registrar e volta para casa, ele vai agredir a mulher se afasta, pede ajuda policial, representa. Como podemos ajudar uma criança que sofre de maus tratos? Informar as autoridades competentes, o conselho tutelar, né, quando é criança, garantir a proteção da criança, que o conselho vai orientar, vai levar até as autoridades policiais. Agora, antes de nós falar sobre os crimes, eu queria mostrar para vocês um outro videozinho das consequências que a família, tudo que a gente faz para a criança repete no futuro.
Nesse vídeo nós podemos notar, então, né, a criança, ela era tratada pela mãe daquela forma, aquela criação, aquela educação, e depois nós não podemos querer que a criança seja diferente. Nossas famílias também, da forma que nós tratamos em casa, nossas crianças, os adolescentes, é como eles são. Muitas vezes a gente se queixa, acha difícil o adolescente, mas é devido a algum exemplo ou a alguma falta de orientação dos adultos da família. Como eu falei para vocês, quando existe muita violência, geralmente cônjuge, ou abusadores para crianças também, e jovens, existem crimes no Código Penal, Direito Penal, que a polícia geralmente fala, que dá no rádio, e as penalidades são, por exemplo, quando há alguma lesão corporal que segue de morte, a pessoa pode ir presa, reclusa, de 4 a 12 anos. Quando é uma lesão corporal culposa, a pena é detenção de 2 meses a 1 ano. Esse termo culposo, que ele não quis, foi sem intenção. No Código Penal, parece que tem uma conotação diferente, né? Quando a gente tem culpa, mas foi um acidente, digamos assim. Mas a pessoa, da mesma forma, também responde. No parágrafo 9º, ele fala, lá do Código Penal, que se a lesão for praticada contra o ascendente, o filho, o descendente, o pai, o filho, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, né? Ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, um cunhado, um tio, de coabitação ou de hospitalidade, é a pena de 3 meses a 3 anos, quando há uma lesão seguida de morte. E nos casos do parágrafo 1º e 3º desse artigo, se as circunstâncias são as indicadas, lá, como eu falei no início, aumenta-se 1/3. E no parágrafo 11, na hipótese do parágrafo 9º desse artigo, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. Então, se às vezes alguma pessoa que tem problema mental, alguma deficiência, não pode caminhar, é cadeirante, é idoso, aí o outro não tem paciência e agride. Aí fica mais grave ainda, a pena maior. Quando há o abandono incapaz, as crianças que ficam fechadas, sozinhas, e acontecem alguns problemas, mesmo só de ficar sozinha, já estão cometendo o crime. É do artigo 133. Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade. E por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. A pessoa que deixa as crianças sozinha, ou um idoso, ou uma pessoa doente, ela pode ser presa, né, e ficar detido por 6 meses a 3 anos. Às vezes, não vai dar nada. Registram, dali um tempo o juiz vai julgar e essa pessoa vai para o presídio. Parágrafo 1º. Se o abandono resulta lesão corporal de natureza grave, é pena reclusão de 1 a 5 anos. E se resulta de morte, é de 4 a 12 anos. Os maus tratos, isso é o artigo 136 do Código Penal, que é expor a perigo a vida ou a saúde da pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, que é o que a gente já falou, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, tipo fazer uma criança meio que de escrava da casa, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Vou corrigir essa criança e deixar marcas de sangrar, como apareceu no primeiro vídeo. Aí é maus tratos. Pena de detenção de 2 meses a 1 ano. E se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, perdeu lá a mobilidade de algum membro devido à agressão, aí é reclusão de 1 a 4 anos. E se resulta de morte, de 4 a 12 anos. Aumenta-se. Quando é um abuso relacionado a sexo, estupro de vulnerável, aquele que não tem como se defender, a mulher que é mais fraca, fisicamente mais fraca que o homem, aí então é o artigo 217, que é ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos.
Hoje em dia, muitos dizem, mas ela quis, ela me procurou, ela que está afim. Mesmo assim, a gente tem que avisar os rapazinhos, os homens, que se eles estão se relacionando com uma menina de 14 anos para menos, eles estão cometendo um crime. Se houver a denúncia, eles vão responder por estupro de vulnerável. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento. Às vezes, a pessoa tem problema mental e é induzida a manter relação sexual. Aí a pessoa usa, porque às vezes essas pessoas que têm problema mental, eles têm a sexualidade muito aguçada. E quando o espertinho induz, ele acaba aceitando. Então, isso também é estupro. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tenha necessário discernimento. Nós temos o Conselho Tutelar para ajudar a orientar no caso de criança vítima, a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente em Santo Ângelo, Posto da Mulher, o Plantão da Polícia Civil, a Brigada Militar, que agora tem, parece que o grupo Lilás, que socorre as Marias da Penha, ou estão formando esse grupo, a Promotoria Pública. E o Centro Espírita, o que tem que ver com isso? A nossa religião, a Casa Espírita, como pode agir? O que pode modificar na nossa vida? De que forma nós podemos modificar essa situação de violência? Vocês me desculpem que eu estou um pouquinho resfriada, acho que é alergia mesmo. Cabe ao Centro Espírita, então, a nossa casa, todas as casas, dimensionar os serviços de suporte à família atual, mas não de forma isolada, com uma rede que se ajude. Deve o Centro Espírita integrar suas ações com outras instituições, psicólogos, assistente social, para poder ajudar essas famílias que estão sob violência, tanto de caráter religioso, essas outras instituições, como sociais, na busca da melhor qualidade do atendimento individual e coletivo, naturalmente, sem perder a sua identidade doutrinária. Nós sabemos que todas as casas aqui no Ceará têm grupos de estudos que vão continuar direcionando a doutrina espírita e daí vão fazer com que a gente resgate essa nossa moral, se modifique para melhor, e nós viemos a alicerçar a nossa família num espaço de convivência, que não exista mais essa violência, desde que nós participamos, estudamos, refletimos e conseguimos nos mudar, nos moldar. O culto do Evangelho em casa. Cada um de nós não precisa estar na casa espírita para estudar, para ver o que é certo. O Evangelho tem lá todas as atitudes que nós devemos adquirir. É uma forma de reunir a família também em torno de um objetivo comum. Está nervoso, está tenso? Vamos fazer um horáriozinho por semana de 10, 15 minutos, ler uma passagem lá aleatório do Evangelho, para nós parar um pouco de brigar, pelo menos. A comunhão familiar, onde todos conversam, trocam ideias, falam de seus problemas, comentam suas atividades à luz dos ensinamentos de Jesus, representa o mais eficiente estímulo para o estreitamento das ligações afetivas, transformando o lar em porto de segurança e paz, com garantia de equilíbrio e alegria para todos. Quando nós começamos a praticar o Evangelho em casa, vai ter uma cápsula de cuidados que vai nos ajudar a reverter essa situação de violência. O esposo não quer, o filho mais velho não quer, a gente começa sozinho, então começa com aqueles que querem, para melhorar, excluir a violência de casa. O espírita cristão, que todos nós somos, deve se armar de sabedoria, de amor, para atender à luta que vem sendo desencadeada nos cenários domésticos em geral, concitando a concórdia e o perdão em qualquer conjuntura anárquica e perturbadora da vida moderna. Pois quando a família ora, Jesus se demora em casa. Então, mais oração, evangelho, participar da casa espírita, né? E a prece, muita prece, proferida de coração. Não precisa ser o Pai Nosso, a prece decorada, lida. Aquela prece, ela é uma emissão eletromagnética de elevada potência. Por isso, ela se reveste de significativa importância na defesa mento-espiritual do indivíduo e do próprio lar.
Os pais que possuem o hábito da prece devem insistir por transferir esse precioso elemento de equilíbrio e proteção psíquica para os filhos, passar para eles que eles têm essa arma para se socorrer, a oração, a prece. Nós necessitamos dessa realimentação vibratória com o genitor divino, com Deus, para manter o nosso psiquismo estabilizado nas esferas elevadas. E essa comunhão com o Criador se estabelece através da prece sincera e singela. Pode ser simples, o nosso coração, uma conversa com Jesus, principalmente quando proferida e bem sentida no seio familiar, transformando qualquer sombra em alegria e bem-estar de todos. Quando nós estivermos nervosos, no meio de brigas e confusão na família, vamos pensar em Jesus e vamos pensar o que Jesus gostaria que nós fizéssemos. Era essa a minha mensagem. Obrigada pela atenção.